Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. Hoje, o chão vai tremer. Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil, porque os convidados são feras, são amados pela audiência da Jovem Pan, Leandro Ferreira, Guilherme Mendes, Paulo Loyola. Cara, valeu, meu. Obrigado por vocês estiverem... Muito feliz com vocês estarem aqui, porque demonstra que eu tenho uma máxima assim, eu tenho minhas convicções, mas eu adoro conversar com gente que tem convicções muitas vezes diferentes que as minhas, sabe? Primeiro, porque eu aprendo. E segundo, quando você aprende com o contrário, você também aprende a combater, né? Porque não adianta numa guerra se você não saber como o exército do seu... Não falar inimigo, né? Mas que não é o caso. Inimigo pensa e trabalha. Adversário pensa ou trabalha, né? E a direita não sabe isso. Muitas das pessoas não entendem isso. As pessoas ficam naquela guerra que não consegue escutar o diferente, o pensamento diferente do outro. Mas isso não é exclusividade da direita, não. Não, eu sei. Não, eu tô falando direita, porque sim. Vocês são mais de esquerda, mas eu vejo as pessoas muitas vezes, eu não quero nem escutar. Cara, você não consegue escutar, então você não tá no caminho errado. Porque você não sabe como combater, você não sabe como pensam, você não sabe como lidar, né? Então, muito feliz por vocês estarem aqui hoje, viu? Sabe que a pergunta que eu mais recebo sobre ir na Jovem Pan é: nossa, mas como é que você consegue ir na Jovem Pan? E aí eu falo, cara, bem, eu já venho de um meio mais conservador, né? Então, para mim, era um processo muito tranquilo, mas de fato as pessoas têm essa dificuldade mesmo. Não, assim, sabe, eu vejo as pessoas ficam xingando, né? As pessoas xingam a esquerda, xingam quando você acha que você é de direita e tem uma opinião mais centrada, ou às vezes opinião mais para a esquerda, mas eles nos amam. Porque eles continuam assistindo. É verdade. Eles continuam assistindo. Você olha o nome das pessoas, eu sou os mesmos que estão xingando, estão lá no outro dia de novo. Pô, sim, eu recebi até Feliz Natal dessa turma, cara. Sem brincadeira, recebi Feliz Natal, fazendo novo. Não, eu sou sócio do Círculo Militar. Muitas vezes eles falavam assim, eu não suporto o Felipe Monteiro, eu não suporto aquele Paulo. Falei, mas por que você assiste então? Porque eles estão lá todo dia. Não, mas... Vocês são apaixonados por eles. Amo odiar, né? Mas vamos conversar um pouco. Vou fazer uma conversa geral assim para entender. Vamos começar por essa semana, né? Porque tá mais nítido. Inclusive fizemos uma pesquisa hoje da Real Big Data que vai sair. Fizemos ontem, né? Saiu no ar ontem. Da questão da isenção do imposto de renda de 5 mil. Porque eu quero entrar nessa questão. Não é nem tanto a isenção, mas é entender um pouco se não tem se é uma coisa fiscal ou se é uma estratégia política de eleições. Nesse momento, né, onde o presidente aparentemente não, segundo pesquisas, está em baixa popularidade, ou está com uma popularidade menor do que ele teve em anos anteriores, né? Porque 50% ainda, né, 40% ainda é uma popularidade que elege, né? Ainda elege, não é de se jogar fora, mas já foi melhor. Essa história de imposto de renda agora, num momento onde a gente precisa arrecadar mais, porque aparentemente nós estamos passando dificuldade financeira, por mais que fale do PIB e tal, tá em dificuldade. É uma questão financeira ou é uma questão política? Olha, se vocês me deixarem começar com essa, por favor. Isso é o nosso economista. Eu acho que tem duas coisas aí, Lucinho. Primeiro, é um debate do momento. Se você olhar para isso e falar assim, foi promessa de campanha, né? Se não cumprir, vai chegar em 2026. Eu comecei com ele porque está muito fresco. É claro, essa semana. Sim. Ontem estava lá no Palácio Planalto, vi a turma correndo. Porque falou assim, vai anunciar.
E aí saíram todo mundo correndo, assim. Aí fizeram aquele anúncio, chegou o Hugo Mota, o Alcolumbre, né? E achei um barato, assim, porque eles falaram, não, tem que fazer, deu a hora de fazer, chegou um acordo bom para fazer, né? Então lançaram. Nem fizeram aquelas grandes cerimônias que normalmente faz, né? Que é o esperado para um anúncio que é tão importante para o governo. Agora, tem dois jeitos de ver isso. Primeiro é o seguinte, é promessa de campanha, tem que fazer, né? Porque senão vai chegar em 2026 devendo e vai ser cobrado por isso, não pela população, mas pelos adversários que vão levantar o debate, né? Levantar a lebre. Então isso é uma coisa. Eu acho que tá bem construído do ponto de vista fiscal orçamentário, né? Porque tem a compensação ali bem estabelecida com base em boas regras de sistema tributário. Se você olhar, o Brasil precisava taxar a turma de cima, né, de qualquer forma, independentemente de fazer a isenção agora. Mas muito difícil você passar um projeto falando assim, eu vou tributar os super ricos, né? Eu vou tributar quem ganha 50 mil reais por mês ou mais, que é 0,13% da população. Então tá bem amarradinho e não seria possível passar uma coisa sem a outra. Por um lado, porque você precisa compensar se você isentar, pelo outro, porque politicamente ia ser inviável. Você não acha que de repente vai passar só um? Não pode passar só um. Ah, não pode? Porque se você passar só a isenção, você tem que apontar de onde corta. sai o cachorro. É obrigatório nesse caso. Porque eu ia entrar nessa questão, porque eu tava com a impressão que iam aprovar o dos 5 mil. Eu também. Aí iam ficar num negócio do setor produtivo e tal, e falar assim, não, tudo bem, então... Não, a LRF exige. Então você tem que... necessário. E não é que você propõe a isenção e depois... Você vê da onde vem. Onde casado. É casado. Você tem que, na hora, então anulação. vai taxar os super ricos. Tem que taxar os super ricos para poder... Bom, pode cortar de outro lugar. Não acho que o Congresso vai falar, não, ao invés de taxar os super ricos, vamos cortar da emenda. Não vai acontecer. Né? Então, tá bem construído. A partir de quanto é super rico? Super rico é o cara que no Brasil ganha ali acima de 48 mil reais por mês. Individual, pessoa. Individual. Né? Nesse caso aí tá mirando nos 50 mil, 600 mil por ano. Guilherme Mendes. Guilherme Mendes. Vou pagar imposto. Vou ter que pagar. Olha lá, o Guilherme Mendes tá preocupado. Você vê, ele tá até calado. A parte de lá da mesa paga. A parte de lá da mesa paga, essa parte de cara. É um lado esquerdo e direito também. Mas os funcionários do Guilherme Mendes vão ter isenção. Mas isso é uma coisa, tá bem construído. Agora, a outra parte, vocês vão se surpreender com a minha posição aqui. É uma visão lulista antiga de quem deve ser beneficiado. Porque esse projeto se limita a quem recebe via CLT até 5 mil reais. Então tem uma perspectiva sindicalista aí. Tanto é que o Lula anunciou e correu lá para a fábrica da Toyota em Sorocaba, né? De novo, 2 vezes em Sorocaba. Tem uma perspectiva sindicalista que, do ponto de vista até da esquerda mais moderna, é atrasada. Porque você está fazendo política social para quem já tem algum nível de proteção. Ou seja, você não está olhando para uma universalização da política social. É importante? Vai reduzir a desigualdade? Vai. Mas isso não é... Não resolve o problema. Não está baseado num paradigma de século XXI. Está baseado num paradigma de anos 80, anos 70, que é liberar a renda do trabalhador que já tem um emprego formal. A política está olhando lá para trás em vez de olhar para frente. Mas eu acho que é mais do que a política. É particularmente o lulismo. Né? Isso está no mesmo bojo da discussão do Uber, por exemplo. Quando o cara fala assim, eu não quero ter patrão. Né? Isso está no mesmo bojo. Por quê? Porque falta ainda para a esquerda compreender que proteção social que se quer hoje, ou renda que se quer hoje, não é essa da CLT. Não é mais. Então, não dá para ser, né? E tem um limite da economia para ser também. Então, por mais incrível que pareça, e eu vou defender até o fim, eu faria o seguinte, mandaria a compensação dos super ricos, mas eu distribuiria esse recurso de outra forma para mais gente para além do CLT. Tem um ponto que eu sempre falo muito, que é o governo que se comunica muito mal. Né? E aí a entrada do Sidônio está também tentando rever um pouco desse processo. Vai. Exato. O Lula mudou o discurso. Ele não era ministro ainda quando... Um pouquinho. Mudou, sim. Mudou e eu vou caracterizar, inclusive, o que está mudando. Então, mas o que seja... A forma, ele saiu da caixinha, ele tá indo
ele tá mais. Não sei se a palavra não é agressiva, mas ele tá mais no ataque, né? Ele tá no discurso assim, me fala o que fizeram aqui em Pernambuco. O que entregaram aqui em Pernambuco? Não, e a Secom está se organizando melhor nesse sabe? sentido. Ele mudou a linha. Não, eles estão se organizando melhor. E firme. Tomara. Um dos grandes méritos e trabalhos que o Sidônio está fazendo dentro do governo é justamente levantar o que está sendo feito de bom, como é que dá para juntar isso dentro de um conceito. Inclusive, na última vez que o presidente Lula foi para falar em rede nacional, Wilson, ele usou uma palavra que você usou muito com o Marçal na campanha. Empreendedorismo. Não. Prosperidade. Prosperidade. E agora, inclusive, aí eu vou pegar esse gancho, porque o Prospera vai ser a nova marca do governo. Por quê? Está querendo se comunicar mais com profissionais liberais, que não é só a economia, né, Leandro, que tem um limite. A gente está vivendo um momento de mudança demográfica. Então você tem cada vez menos participação de pessoas CLT dentro do mercado. Por mais que tenha criação de emprego e tudo mais, essa classe dentro das pessoas que recebem algum tipo de salário, ela é cada vez menos representativa. Então, conversa com profissionais liberais, conversa com evangélicos, conversa com jovens, cara, eu sei. que é justamente 3 grandes pontos fracos do governo nesse momento. E aí a isenção, para além de ser uma promessa de campanha, né? Primeiro, você está lá no Real Time Big Data, você vê como é bem avaliada a questão da isenção do imposto de renda. Salvo engano, da última vez que eu vi, a aprovação estava beirando os 80%. Muda um pouco de instituto para instituto, mas o menor nível de aprovação que eu vi foi de 73%. Então, você está falando com uma coisa que expande campo, né? Você tem ali, você tem 50% de regular e bom. Se você tem um programa que é aprovado por 73%, você está expandindo o campo do governo. Agora, 49% das pessoas ficaram sabendo. Né? Não. Mentira, eu comecei por baixo aqui, comecei errado. Mesmo com óculos estou enxergando. Mas 63% Isso. sabem. E o aprova? 75% aprova. Eu falei. Eu vi 73, vi 75 e vi 77, mas está tudo rodando nessa mesma direção. E aí eu vou voltar no ponto do governo comunicar muito mal. Porque a isenção é para quem ganha até 5 mil, mas é beneficiado quem ganha até 7. Por que você não fala 7 ao invés de 5? Sabe? É verdade. Cara, para mim que trabalho com comunicação política, isso é uma loucura. Sabe? Outra coisa, a gente está falando dos super ricos. E aí você tem uma dúvida, e você colocou uma pergunta, que é muito natural. Mas quem são os super ricos? Por que antes de lançar, não se faz uma campanha para identificar os super ricos, para mostrar a injustiça tributária? O povo não entende isso. Eu não entendo. O cara eu você fala de taxar rico, o cara que tem HB20 está achando que é com ele. Não, eu não sabia quanto que é. Exato. E aí tem um processo de justiça tributária, por quê? Hoje quem ganha 100 mil reais por mês no Brasil, em média, está pagando 4%. Chega em algumas faixas salariais a 2%. Por quê? Porque tem uma série de benefícios ali. E uma coisa que o projeto vai fazer é uma taxação mínima de 10%. Ou seja, mesmo que você tenha como deduzir através de outras fontes várias, gasto com saúde, gasto com educação, gasto com filho, gasto com não sei o quê, você tem que pagar pelo menos 10% do que é muito razoável. Mas o principal discurso que eu escuto e que eu tenho dúvidas, né? Por mais que eu acho que é importante a distribuição de renda para as pessoas, é que a gente penaliza quem traz riqueza, ou quem produz riqueza para o país, produz emprego, produz riqueza e produz emprego. Não é uma forma também de castigar esse cara que muitas vezes faz dívida para empreender, né? Cresceu no sacrifício, está criando emprego aqui dentro. Por mais que as pessoas queiram ser empreendedores hoje, ainda tem muita gente na CLT e esse cara que sustenta isso. Não é uma forma de punir? Mas o problema, assim, é que o pobre hoje está pagando imposto. O Leandro vai saber dar aula disso muito melhor que eu.
mas ele paga o imposto no consumo, nos itens que ele consome, na alimentação, no aluguel e tudo mais. Então, esse cara está pagando muito imposto. Esse rico, esse cara, hoje, para a realidade brasileira, mas o rico está pagando ele praticamente imposto também, não paga. inclusive para produzir. Não, mas olha só, a gente está falando de... Tem questões diferentes. Por exemplo, essas pessoas que estão sendo tributadas nessa reforma são majoritariamente pessoas de alto escalão de grandes empresas e altos funcionários públicos, porque é renda direta. Essa pessoa que por exemplo, eu tenho empresa, você tem empresa, a nossa vida não afeta nesse processo, porque você não paga possivelmente imposto de renda à pessoa física, assim como eu não pago o imposto de renda à pessoa física, porque o nosso imposto de renda está totalmente girado para a pessoa jurídica. PJ. Entendeu? Então, a sua vida, a vida desse empresário, não muda absolutamente nada. Verdade. Muda do cara que é o CEO de empresa, o juiz, o super salário. Esse cara muda a vida. E é justo que mude, né? Esse é o ponto. Sabe que uma coisa assim, sobre quem produz, quem não produz, a maior parte desses rendimentos que garantem a pessoa chegar nos 50 mil por mês, ou muito mais do que isso, é rendimento financeiro ou aluguel. Então não é o cara que tomou risco. O cara que tomou risco tem que ser incentivado. Se possível, ele tem que ser... Tem uma palavra em inglês, no jargão de investimento, a turma Faria Lima vai conhecer bem, que é o de-risking. Você tem que fazer o de-risking do investimento. Mas o cara que tá... E aqui no Brasil deve ter que fazer um de-risking... Um baita de-risking. Né? Um baita de-risking. Lá em cima, porque muda, né? As coisas mudam. Se me permite adicionar só uma coisa... Quando você tira esse imposto de um cara que está ganhando até 5 mil, até 7 mil, esse dinheiro volta todo para a economia. Ele não vai para rentismo, ele não vai para... Ele volta para a economia, ele vai para o mercado, ele vai para a escola, ele vai para lazer. Ele volta, ele gera consumo. Mas porque é uma população com baixíssima capacidade mesmo que não voltasse, seria bom esse povo ter poupança. Mas entendeu? É que voltar é ainda melhor, né? Mas assim, tem isso. Então o cara que recebe isso é o cara do aluguel, é o herdeiro, basicamente. É o cara das ações, é o cara que deixa o dinheiro parado. E recebe isso como rendimento, dividendo, lucro e aluguel, basicamente. Certo. Então, essa é uma coisa que até o Piketty hoje em dia está falando de você precisa cobrar isso, até para o cara falar assim, putz, não está compensando mais eu ficar com isso aqui parado, vou vender esse terreno que vai me dar mais lucro do que se eu ficar com ele parado na mão. E se você observar, o projeto exclui. Se você vender terreno, o rendimento que você teve, o ganho em cima do terreno, ele não é tributado dentro desse projeto. Por quê? Porque a ideia é também de circular a propriedade. É uma coisa para pegar dinheiro que está parado. E é só complementar uma coisa que acho que aí, nesse sentido, o governo poderia ter mexido com mais. Mas é que aí você vai mexer em raízes históricas e é muito complicado. Isso que o Leandro vinha falando da questão da transmissão da propriedade, principalmente causa mortes, não é? Se você parte do pressuposto que uma economia ela tem que ser dinâmica, não é? Não faz sentido você ter na transmissão de geracional, né, nas heranças, um imposto tão baixo. Por quê? Porque isso perpetua a estagnação econômica. Então, se a gente for parar para fazer um estudo, se eu deixo lá uma propriedade, uma fazenda, um pedaço de terra ou um prédio, vamos supor, até aquele bem ser consumido na transmissão entre os herdeiros, isso dá mais ou menos 20 a 25 gerações. É um absurdo, porque se você for parar para pensar, o que deveria ser o mote da economia e da sociedade é justamente isso, o empreendedorismo, o investimento, a movimentação, e não simplesmente, como o Leandro bem falou, a estagnação e, por um lado, o rentismo, quando a gente fala de aplicações financeiras, e de outro lado, a especulação. Então, hoje... convém muito mais você ficar sentado em cima de um pedaço de terra ou então de um imóvel, aguardando a valorização dele, sem dar uma destinação social, sem dar uma destinação econômica, até porque você sabe que ao morrer, isso vai ser transmitido para os seus herdeiros e depois transmitido para os herdeiros dos seus herdeiros. E esse patrimônio não vai colaborar em nada para a sociedade. Por quê? Porque ele vai ser percebido pelos seus sucessores com um desconto, né? Uma retirada muito pequena. Se a gente for comparar o imposto causa-mortes ou até mesmo o imposto de doação, né? Se a gente for falar no caso vivos do Brasil com qualquer outro país europeu ou até mesmo na América
Latina, o nosso imposto é risível, né? Então você pega no Reino Unido, passa de 50%, mesmo nos Estados Unidos, em alguns casos, por isso que os americanos fazem as fundações, não é porque eles são benevolentes e porque eles estão ali só pensando no bem comum, pelo contrário, eles fazem isso porque eles sabem que se ficar, o governo vai levar mais da metade e não vai passar mais que uma geração e aquele patrimônio vai desaparecer. Então aí se criam as fundações, que é uma maneira de escamotear e coloca ali o seu herdeiro como presidente e de alguma maneira fazer com que aquele patrimônio reverta em proveito da sociedade. Mas essa é uma questão que para uma sociedade de origem agrária e de como é que se fala, capitanias hereditárias, é muito difícil mexer nisso. E acho que nenhum governo vai ter a condição e a coragem de mexer nesse ponto. Que para mim é o ponto fundamental. Mas eu corroboro também o que o Leandro falou. O rentismo e sobretudo a tributação dos dividendos, que é por natureza, por excelência, uma renda que não, né? Você não... Tudo bem, você fez ali o investimento, arriscou, mas tudo bem, você não trabalhou para aquilo, né? Então eu acho natural e acho até justo que seja tributado, sim. Eu não vejo nenhum tipo de impropriedade nisso. E só para encerrar, tem maioria para votar? Oposição? O setor produtivo não vai entrar pesado de alguma forma? Mas aí, como eu falei, não tem por que o setor produtivo entrar pesado, né? Porque sim, isso não afeta ele. Não afeta, né? Quem pode entrar mais pesado nisso é o mesmo lobby que derrubou a taxação dos supersalários agora, alguns meses atrás. Só que eu acho que o projeto da isenção, ele está com um apelo popular maior. Está mais organizado, ainda que desorganizado. As pessoas entendem mais. Entende um pouco melhor e tem uma coisa muito real para a política que a gente vive hoje em dia, que é o seguinte, você também deve ver isso muito em pesquisa. As pessoas querem ver um ganho direto e individual na vida delas, imediata. É isso. E agora? Eu falei para E esse é o grande mérito. Porque você taxar super salários, o que tá na cabeça do cidadão comum brasileiro? O cara fala, legal, vai taxar, mas vai gastar mal essa taxação. Quando você fala da isenção e isso vai dar para ele mais 400, 500 reais no ano, o cara fala, não, peraí. Aí calma. Então vai ter, como a gente já falou, olha os dados de pesquisa. Por exemplo, vamos pegar um... Tem um candidato que eu assessoro, eu falei para ele assim, começar a falar, as pessoas têm que entender o que a vida deles vai melhorar com você. Porque tem um cara que eu gosto muito de usar como... E é bolso, né? Sim. Tem um cara que eu gosto muito de usar como termômetro desse tipo de coisa, que é o Cleitinho. Né? Se tem ganho senador popular... por Minas Gerais. Senador por Minas Gerais. Se tem ganho popular, o Cleitinho apoia. E o Cleitinho já veio apoiando. Falou assim, olha, eu vou apoiar porque é dinheiro no seu bolso e tal. Porque o Cleitinho tem uma independência ali partidária. Tem uma estabilidade do cargo que ainda tem ali mais 4 anos, pelo menos. E tem uma característica muito populista. Sim. Então ele é um termômetro perfeito desse processo, que olha, vocês podem até brigar, mas vocês vão enfrentar uma resistência. O PL tá nitidamente, PL partido, né, tá nitidamente se organizando como oposição ao projeto, indo muito nessa linha do tipo, vai atrapalhar a produção, vai atrapalhar o empresário, ainda que não atrapalhe, né, mas estão criando a narrativa ali deles. Agora, a foto mais significativa, eu acho que o olhar político que a gente precisa ter é o anúncio feito ao lado dos presidentes das duas casas. Cara, eu conheço o Brasil, sabe o que vai acontecer? Esses super salários vão deixar de ser CLT, vão virar tudo PJ. Mas já está no benefício, viu? Nem vai pegar os super salários do serviço público, porque eles são verbas indenizatórias. Isso não pode ser contabilizado como renda para fins de tributação, infelizmente. Pô, mudando de assunto aí, vamos para a história que também está no momento aí, né? Família Bolsonaro. Vamos começar pela essa questão do Eduardo ter anunciado que não vai abrir mão do mandato, mas vai tirar a licença para ficar morando nos Estados Unidos por conta de nitidamente com medo de ser preso, né? Porque acho que vai ser preso, achava que ia perder o passaporte, coisa que não aconteceu. Isso é uma coisa real ou é uma estratégia política da família? Tem cara de famosa narrativa, né?
Isso aí não parece ter substância nenhuma. Eu acho que... Tem cauda de jacaré, tem dente de jacaré, tem couro de jacaré. Eles estão esperando a batida da PF na porta e estão esperando. Não dá para falar que não é. Mas eu tenho a impressão que ele nem seria da família dos primeiros da lista, né? E ele tem imunidade parlamentar. Será que é uma narrativa para ele ser virar de vez o sucessor do pai? Acho que para além da narrativa, que assim, a narrativa para mim está no campo do óbvio, tá? O risco real, me parece, não existe. Até pela proteção da imunidade parlamentar, o risco dele ser preso, zero. Agora, então assim, a narrativa para mim tem um ponto que serviu como narrativa, o mandato continua no partido. Colocaram outro nome ligado ao bolsonarismo e bastante radical na comissão de Relações Exteriores. Agora, um ponto que a gente tem que olhar para isso, olhando sob o ponto de vista da disputa entre esquerda e direita, é que o Eduardo passa a assumir um lugar de organização da direita latino-americana, estando nos Estados Unidos, muito mais relevante do que vinha tendo até então. Ele já vinha tendo muita atenção da política americana, foi citado por Trump, foi citado por Bannon, foi elogiado ali, inclusive, pela sua atuação. Tem atuação de destaque no CEPAC, que é a grande convenção conservadora. E o governo americano, sem nenhuma... O Trump cita ali, onde ele está, ele cita Eduardo, né? Exato. Faz questão de citar, né? E me parece que Eduardo vai aumentar muito o papel dele justamente nessa conexão entre essa grande grana americana, que coloca dinheiro em fundação, coloca dinheiro em desenvolvimento de aplicativo religioso, coloca dinheiro em candidaturas, coloca dinheiro em uma série de pontos. Canal de YouTube. Exato. Em Brasil Paralelo, enfim. E nessas ferramentas que a direita tem utilizado para desdobrar a sua narrativa. E aí o que me chama muita atenção é o aumento da importância que o Eduardo vai ter nesse campo organizativo da direita latino-americana. Mas a direita... Eu tenho um sentimento que a direita tá cada vez mais pragmática, né? Eles estão... Sabe, por mais que o Bolsonaro seja o líder, eu digo dessa direita que existe hoje, é diferente, né? O Lula preso, você não via 3, 4 nomes da esquerda para ser candidato a presidente. A esquerda bancou o Lula até o fim. Ficou o Lula, inclusive. Porque antes tinha. Né? Isso, parece que ficou mais forte. Né? Unificou de vez. Mais unida, sim. Mais unida. A direita, você vê um monte de direitistas que não eram muito direita, era tudo meio centro, mas tudo colocando a cabecinha, né? Fala assim, vai preso, mas eu tô aqui. Olha, vai preso, mas eu tô aqui. Não, é verdade. E eu vejo um movimento do Bolsonaro, na maioria das vezes, quando alguém se coloca, ele também desqualifica, né? Mesmo os que eles são muito próximos, ele dá uma... Não, esse aqui vai ser reeleição governador. Não, esse aqui não quero nem falar o nome dele. Esse aqui é um bom cantor, acho que é mais para frente, pode ser senador, né? Porque se o Bolsonaro não sai candidato e não tem um Bolsonaro, uma sigla escrito Bolsonaro na cédula, o bolsonarismo morre? Acho que o bolsonarismo... O bolsonarismo é um sobrenome só? Não é uma ideia? Acho que o bolsonarismo é um fenômeno político como o lulismo. Sim, se pegar o lulismo enquanto fenômeno social, é algo que existe para além do Lula. Né? E eu acho que o bolsonarismo também. Né? Ele já tem a sua formatação. Ele pode estar em ascenso ou descenso, né? Mas ele existe enquanto força social. Né? Quem vai conseguir mobilizar o bolsonarismo sem ser o Bolsonaro é uma pergunta em aberto, mas isso é uma pergunta em aberto também para o lulismo. Né? Nós não sabemos se o pós-Lula, as pessoas que compuseram o lulismo, aquela base social
antes empobrecida e que foi atendida por alguma política pública e tal, se isso vai ser mobilizado por alguém, né? Pode ser que não. E esse é o drama da esquerda, né? Centralizou, unificou em torno do Lula, mas ao mesmo tempo está sem opção, ainda mais com a queimação do Haddad, né? Então, eu acho que o bolsonarismo vai continuar existindo enquanto fenômeno social. Mas você acha que o Haddad tinha capacidade? Eu vou usar a palavra capacidade, mas pode não ser a palavra, né? Capacidade de ocupar esse espaço num momento onde de Lula se aposentasse? De lulismo não, mas de candidato pós-Lula. Foi esquerda. A escolha do Lula. 2018, você acha que ele tem... Ele foi bem em 2018. Dada a situação que se encontrava a esquerda em 2018, ele foi bem até. Eu vejo que o Haddad... Agora, ele precisava ter tido maior sucesso nesse meio de caminho agora onde ele está começando a ter mais problema. A economia, então, né? Mas eu nesse sentido... Se não vira o cara que nem o cara que foi candidato na Argentina lá. O ministro da Economia num momento ruim, pelo menos aparente. Né? O governo mal avaliado. Isso. Colocaram o ministro da Economia. Mas eu divido um pouco do que o Leandro está colocando, porque eu acho que o lulismo não é o antagonismo do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo é apenas a catarse de uma série de pensamentos de uma sociedade atrasada e que alguém apareceu ali com a coragem, num momento oportuno, de conseguir aglutinar isso que já vinha se manifestando em outras oportunidades, não é? Por acaso foi o Bolsonaro, poderia ter sido o Sim, poderia ter sido o Guilherme, qualquer um, diferentemente do fenômeno Lula, que aí é uma coisa extremamente personalista. Eu acho que se o presidente teve algum mérito, foi o de tentar e conseguir, de alguma maneira, trazer para o seu entorno movimentos sociais, pautas legítimas, parte da Igreja Católica, parte daqueles que lutam pela terra e que já existiam independentemente da figura dele. Coisa muito diferente do caso do ex-presidente Bolsonaro, que, se você for parar para pensar, qual é o grupo político relevante que se colocou no entorno dele de uma forma legítima? O que a gente viu é um bando de gente ressentida, um bando de gente com uma visão atrasada de sociedade, preconceituosa, que, na medida em que alguém teve a coragem de se dizer de direita, que era algo que não acontecia no país, até porque você dizer que você era de direita, porque se estava diretamente ligado a uma atividade antidemocrática, as pessoas tinham vergonha, ditadura, de falar isso. Então você não tinha na rua alguém que falava eu sou de direita. Se o cara falasse que ele era de direita, era tudo centro. Era tudo centro. E se um cara falasse que era de direita, você já olhava para ele com maus olhos, porque era sinônimo de violência, era sinônimo de golpismo, era sinônimo de estar de alguma maneira ligado à ditadura militar. E agora saíram do armário. Saíram do armário e o que foi mais triste nesse sentido, no meu entender, é que, dado o fenômeno eleitoral muito significativo, muito representativo que o presidente Bolsonaro traz, e até mesmo essa parte que é ideologicamente de direita, eles tiveram que se curvar à figura do Bolsonaro, não tendo sequer a capacidade de preservar a sua identidade teórica, filosófica, que é respeitável, né? Veja, cada um tem uma linha de pensamento. Acho que, ao fim e ao cabo, todos querem o melhor para a sociedade, o progresso, a felicidade. Só que, infelizmente, e aí, infelizmente, a minha parte pessoal, eles se curvaram a essa parte da sociedade ligada ao atraso, né? Então, assim, e de uma certa maneira, quando a gente olha o Trump também lá nos Estados Unidos, aparece algo muito, muito semelhante, né? Então, por decreto, você proibiu o canudinho de plástico, por decreto, você proibir tudo que incomodava essa parte da sociedade, o transexual que compete com a mulher, assim, coisas que não têm o menor sentido, não têm a menor relevância econômica, social, mas que falam diretamente a uma parte da sociedade que de alguma forma se vê incomodada com essas questões. É o que a gente vê um pouco aqui, né? Então eu me lembro de algumas imagens que são muito... Se é a favor de
Não, eu sou política... antagonalmente contra, entendeu? Acho contra, muito contra. Contra o quê? Muito contra esse tipo de manifestação que não tem por base nada de ideia, entendeu? Quer dizer, é o preconceito pelo conceito ou incômodo como política pública. Então, quer dizer, eu também não gosto do canudinho de papel. Eu não gosto. Eu não gosto também, só que eu não vou fazer disso. Eles farelam no copo, você não consegue terminar de tomar o suco. Mas eu consigo entender que usar aquele canudo que é ruim é importante por algum motivo, não é? Seja lá para a preservação dos oceanos, o microplástico e tudo mais. Mas se você me perguntasse se eu gosto, eu não gosto. Agora, eu jamais vou aceitar que um presidente da República, uma política pública, seja de vou extirpar, vou acabar com o canudinho de papel, porque isso incomoda um número de pessoas sem a menor reflexão. Mas você acha que também tem isso é um pouco ridículo, entendeu? Mas você acha que tem que também virar política pública, acabar com o canudinho de plástico? Sim. Isso é coisa que tem Sim, por quê? Porque se não for... Não deveria estar focado em outras questões? Não, mas aí que tá. Se você parar pra pensar que o canudinho de plástico, né? A gente fica discutindo aqui as coisas, mas não são tão ridículas. Que eles são os responsáveis pela poluição dos oceanos, pela morte de uma série de bichos, por uma série de contaminações, e que isso é um problema da sociedade e que pode ser substituído sem nenhuma grande perda, diferentemente da questão da matriz energética, que aí fica a disputa elétrico versus carbono. Essas questões, eu acho que se a gente puder diminuir o número de descartáveis, eliminar determinados tipos de plástico, por que não? Né? Isso não é frescura, isso não é discurso de ecobobo, ecochato. Existem estudos, então quer dizer, eu não estou aqui... E aí quando eu falo, vai voltar o canudinho de plástico, tudo bem, mas qual a base? Por que vai voltar? Vai voltar porque me incomoda, porque eu não gosto, porque tem gente que... Aí pra mim não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Poderia até argumentar, falar, não, vai voltar porque é mais barato, vai voltar porque a gente conseguiu achar um plástico biodegradável, legal. Agora voltar por voltar, porque antigamente era mais gostoso tomar o milkshake, a Coca-Cola, qualquer coisa com um canudinho de plástico. Então assim, são essas coisas bizarras que a gente vê que hoje estão pautando os governos. Quer dizer, quando eu vi lá o Trump assinando um decreto sobre isso, eu fiquei de queixo caído, né? Então, é porque... É isso, essa questão da polarização, né? Mais ferrenha. Porque polarização sempre existiu, era PSDB e PT, mas era uma discussão mais clássica, né? A gente conseguia sentar. Eu sou amigo do Orlando Silva, do PCdoB. Eu adoro tomar cerveja com ele, entender um pouco mais da dinâmica, como que ele pensa, sabe? Mas essa polarização trouxe todos os movimentos que um lado faz... O outro vê como uma provocação ou vê algo que tem que se mudar. E isso é a direita e a esquerda. Não vou falar que é só a direita. O Trump está fazendo um negócio que vai voltar a turma de esquerda lá nos Estados Unidos, vai mudar um monte de coisa que ele fez que também não tem sentido nenhum desfazer. Né? A gente vive uma dinâmica, cara. Hoje, dentro da comunicação, você também é profissional da área, você também sabe muito bem. Hoje, se você não faz um esforço muito grande para reter a atenção do público, você não comunica, você não fala. Isso, não fala. Não adianta. A mídia tá extremamente limitada em quem ela chega, em quem acredita nela. O nível de confiança na mídia é cada vez menor. Eu digo pra turma que ou você faz humor ou você faz polêmica. Se você fica no meio do caminho, as pessoas nem prestam atenção em você. E olhando sob o ponto de vista de estratégia política dessa questão do Trump, ele tá certíssimo. Por quê? Maior parte da população, de fato, se você rodar aqui, você vai falar, cara, eu venho até de movimento ambiental. Eu odeio canudo em papel. Agora, quem tem a possibilidade de falar assim, não, mas eu posso sacrificar o meu bem em função da sociedade, é meia dúzia de gato pingado. E mostra o quanto essa esquerda é efetivamente elitista. Sabe? Porque a gente tem pouquíssima. E aí eu vou discordar um pouco do Guilherme, porque é o seguinte, não dá para dizer, do meu ponto de vista, tá, que as pautas que a direita organiza hoje não são sérias, eu não vou lembrar exatamente a palavra que você usou, mas que não são corretas. Cara, lutar pelos valores evangélicos representa a vida de muita gente. Lutar
por empreendedorismo representa a luta de muita gente. Lutar por uma política mais dura de segurança pública representa as dores e a vida de muita gente. Lutar pelo combate à corrupção, que a esquerda abriu mão completamente da pauta, representa muita gente. O preconceito existe, ele ajuda a conectar, mas ele não explica sozinho o comportamento da direita. E eu estou partindo disso, inclusive, para responder a tua pergunta inicial, que é o seguinte: o bolsonarismo acabou? Não acho. Agora, tem sangue na água, né? É aquela expressão da política. A inelegibilidade do Bolsonaro gera uma briga que a esquerda não tinha visto até então e que não aconteceria se o Bolsonaro não estivesse inelegível. Só que a luta da direita está dividida. É o Zema no Novo, é o Eduardo Leite numa centro-direita ali no PSDB, é um Tarcísio no Progressistas, você tem no Republicanos, perdão. Então você tem outros, é o próprio Nicolas dentro do PL querendo já colocar as asinhas de fora, que já deu problema agora na manifestação. E eu volto mais uma vez na eleição de São Paulo. Você falou assim, o bolsonarismo está pragmático? O bolsonarismo que votou no Nunes, sim. Mas o bolsonarismo que votou no Marçal, não. É extremamente ideológico. E hoje você consegue ver essa divisão. Pautas. Exatamente. E hoje você consegue ver essa divisão na direita. Quem manda votar, vota nas pautas. Vota no comportamento, na pauta, no valor. Isso. Né? Tem o pragmático? Tem o pragmático. Tem. Só que também tem muito bem organizado e crescendo esse ideológico que eu estou representando aqui com o Marçal, no caso da eleição de São Paulo. E aí, voltando no caso do Lula e do Bolsonaro. E aí, cara, eu não sou petista. Tá? Agora, tem uma coisa que você tem que dar o braço a torcer. É o maior partido da América Latina. Tem uma razão pela qual Lula manteve-se enorme durante a sua prisão. E essa razão chama-se a organização do PT. Tem a força do Lula, tem tudo mais. Só que assim, você vai pegar os partidos de direita, são cartórios. Não é partido. Não tem militância, não tem organicidade, não tem movimento. E aí, quando você gera uma retirada do sistema de um ator extremamente central, você abre a luta em torno dele. Então é um pouco isso que a gente está vendo agora também. Então, indo um pouco nessa linha, eu tenho escutado muito em Brasília, né? Até por conta que você vê líderes já desembarcando da ideia da anistia do 8 de janeiro, muita gente falando que o Bolsonaro tem que focar na unificação da direita e esquecer essa discussão do 8 do 1. É isso? É esse o caminho? Para ele é interessante a unificação da direita, porque unifica em torno dele. Só que a questão é que, assim, tem gente que está correndo por fora, a quem não interessa. Para você, na campanha municipal de São Paulo, interessava a união da direita? Não interessava a união da direita. Interessava que o Marçal comesse o Nunes vivo, pô. Então, mas aí é que eu vou complementar uma coisa que eu não sei se eu me fiz claro do que o Paulo está falando. Veja lá, se você falar assim, o pensamento de direita... Eu não sei se comer o Nunes vivo, mas a direita ou Bolsonaro, por algum motivo, ele nunca entrou de verdade. Então, o Ricardo não teve a direita com ele. Lógico, o Marçal soube, né? Mas ele não entrou, inclusive, para poder... Não entrou. Então, ele recebeu o Nunes não teve um apoio real, assim, pro Bolsonaro. Claro. Fala assim, olha, é esse aqui, precisa pro nosso projeto. E nem precisava, né? O Bolsonaro desceu demais pra campanha. Não, no final só. Só no final. Desceu, gente. Não, e veja só. A hora que o Marçal já tinha comido, desceu, já tava, brigou publicamente com o Marçal. Com parte da direita toda no bolso. E nesse sentido, se a gente foi for... nada. Era tudo Foi. meio protocolar as reuniões. E outra coisa... Deu podcast falando assim, não é meu candidato. Era protocolar, mas o vice é do PL, o vice foi indicado pelo Bolsonaro. Mas as pessoas era o candidato oficial do Bolsonaro. Todas as falas públicas do Bolsonaro foram em direção ao Nunes. Depois... Não tô dizendo que vice ganha eleição. Tô falando do interesse que ele tinha na vitória. Mas espera um pouquinho, Paulo. Você está esquecendo um capítulo fundamental. Essa postura do Bolsonaro veio depois
que o Nunes se mostrou viável, porque num dado momento no meio da eleição, você lembra disso? E o próprio Nunes... Bolsonaro pediu ao Tarcísio que desembarcasse da candidatura porque ele viu que o Nunes ia naufragar. Você lembra disso? Sumiu, o Bolsonaro sumiu. Ele falou, não vá porque não vai dar certo. Que o Marçal estava embicado. Exatamente. Ele falou, o Carlos Bolsonaro ligou pro Marçal e fez declaração. Foi. Gente, aí a uma hora coisa que... é tirar o pé de um barco que você acha que você não vai vencer. Ele não tirou o pé e colocou em outro barco. Ele ficou mais ali tranquilo. Não, ele tentou tirar o pé. Ele só não tirou ele não pegou e começou a apoiar Ele só não tirou o pé porque... nenhum. Ele só não tirou o pé, na minha entender, por quê? E aí mérito total e absoluto pro governador Tarcísio, porque o governador não aceitou essa ordem. Porque se tivesse aceitado, ele teria desembarcado. E o governador viu que, lendo o cenário político, de alguma maneira, o Nunes continuava sendo um candidato viável. Mas esse não foi a escolha. E se aí, né, Ilcinho, se tem um mérito que o prefeito teve, foi justamente perceber que esse voto da direita ou extrema-direita viria para a candidatura dele de forma automática e independente dele firmar qualquer compromisso. Por quê? Porque era um voto de antagonismo ao Boulos. Então, quem passasse receberia esse voto da mesma maneira que o Bruno Covas recebeu na eleição 4 anos atrás. Então ele falou, para que eu vou me comprometer, para que eu vou querer no meu palanque, se esse voto vem gratuitamente? Foi o que aconteceu no próprio Marçal. Ele sabia que o eleitor do Marçal viria com ele. Para que ele queria o Marçal no palanque? E o prefeito fez uma estratégia. Até o eleitor do Boulos iria com ele se ele fosse contra o Marçal. Nesse sentido, exato. Então, assim, ele foi muito hábil e conseguiu trabalhar com duas variáveis bem... E ele foi inteligente na campanha. Assim, ele focou muito na máquina, então a máquina ficou muito redonda e trabalhou principalmente a base na periferia. E a mobilização de rua dele foi importante também, sabe? Ela era muito bem organizada. Aí a hora que o Marçal começou a escorregar, o negócio da ambulância, o negócio do laudo, aí ele se consolidou. Ele se consolidou e foi para o segundo turno. E, gente, tanto que todas as forças pragmáticas estavam unidas em torno do Nunes, que elegeram o candidato que tem a empatia de uma pedra, né? Vamos combinar. O Nunes... Ninguém conhecia, não era reconhecido por nada. Era um candidato que foi carregado pelo sistema político, pelo Milton, pelo Tarcísio, pelo Bolsonaro. Mas é que ele nunca tinha pelos participado vereadores. de uma eleição, né? Ele tinha sido vice. Por mais que você coloque como prefeito, o Kassab, se você for lembrar o Kassab... O Topazio nunca tinha participado de uma eleição e deu show na eleição de Florianópolis. Isso por si só não fala exatamente virou prefeito nada. o dia que ele brigou com o cara lá no posto de saúde. Ninguém sabia. Vagabundo. Né? Então, aí, lógico, teve depois o Cidade Linda, que fortaleceu. O Cidade Linda não. Cidade Linda, eu acho que ele já. Limpa. Mas ele já era prefeito, né? Já era prefeito. Mas ele virou prefeito lá um dia que ele chamou o cara de vagabundo lá. E senão ele ia passar também despercebido. Não tinha marca. Eu acho que o Bolsonaro, na seleção municipal, para ele era jogo jogado. Assim, ele era que tá com o pé nas canoas viáveis da direita. E aí era o Marçal e o Nunes, ele adotou a estratégia que ele precisaria para isso. E aí, essa história... Mas o meu ponto é que assim, é muito mais simples você fazer isso quando você tem um partido como o PT. Aí, mesmo com o Lula preso, sustenta. Tá? Não existia essa pressão um ano e meio antes da eleição, no caso do Lula com o Haddad, não, o Lula tem que parar de falar. Isso vinha do Ciro, entende? Não vinha de dentro. Agora... Com o Bolsonaro inelegível, a pressão pro Tarcísio já se lançar candidato um ano e meio antes, até enorme, já é absurda. Por quê? Porque não tem partido. Porque dentro do PL você tem muita gente que não é bolsonarista, por exemplo. Agora, eu tenho impressão, você pode... E aí você pode... Eu vou te fazer a pergunta, você complementa o que você está querendo complementar e me ajuda na estratégia aqui. 8 de janeiro, né? O centro-direita, alguns líderes já estão tirando o pé. Marcos Pereira, o Kassab já avisou que... Não é bem assim, né? Que não é bem assim. Isso vai enfraquecer de novo a direita? Vai criar um problema de unidade, principalmente na eleição de 2026, por conta dessa insistência de votar essa história da... Como que é? Da anistia de 8 de janeiro?
Olha, eu acho que o Bolsonaro, neste caso aí, ele está radicalizando para demonstrar que o golpe contra ele é maior do que se espera e tal. Eu acho que ele está puxando, esticando a corda, né, para tentar ter uma narrativa o mais completa possível de perseguição e tal, né? Eu vejo o bolsonarismo... Eu vou falar uma coisa bem esquerdista aqui, que é citar Marx, né? Mas assim, o Marx falava assim, a classe trabalhadora tem um partido, a burguesia tem vários. Então não importa muito o partido, eles têm uma máquina social que funciona. Você vai no interiorzão do país, lá ali centro-oeste, né? Cara, você vê concessionária de carro com a coisa do Bolsonaro, você vê a coisa dos caminhoneiros, é uma raiz social profunda, né? Eu acho que não precisa necessariamente ter um corpo de partido. E aí ele mantém como parte desse programa, dessa base social, a coisa do 8 do 1 sempre em pauta e tal. Eu acho que ele faz um discurso antissistema a partir disso, que ainda é bom para ele. Acho que essa coisa do Eduardo Bolsonaro também e tal. Agora, minha visão é a seguinte, esses candidatos todos que estão surgindo, à exceção do Tarcísio, é tudo candidato de segunda linha, né? Ratinho Júnior, Zema, Caiado, o ACM Neto, né? Isso tudo é candidato a vice, na minha opinião, né? Se você estivesse falando, mesmo o Gustavo Lima, né, que hoje retirou, né, é tudo candidato assim, para estar na chapa, junto com o bolsonarismo, né? Se vai ser o bolsonarismo por meio do Bolsonaro, se vai ser o bolsonarismo por meio do Tarcísio, é outra história, né? Mas a minha visão é que é tudo candidato de segunda linha, né? Que não está ali muito em condições de reivindicar isso. Qual é a minha visão sobre isso? O Lula tem direito de disputar mais uma eleição e depois disso não será mais o Lula o candidato, seja porque ele perdeu a eleição, seja porque ele não tem e não vai ter mais condição de concorrer, seja porque ele já está eleito reeleito, né? A minha visão é que a real reorganização da direita vai ocorrer ao final do próximo mandato, que aí você vai ver os candidatos reais aparecendo. Você vai ver o Luciano Huck voltando para a história, né? Você vai ver uma reorganização de uma direita que é mais liberal, que é a Faria Limer, que topa embarcar num barco que não seja radicalizado. Mas essa direita não tem voto. Ela não vai chegar em lugar nenhum. O Luciano Huck. Porque veja, o voto de tudo isso que Lula, né, quando o Paulo falou da questão dessas categorias, Danilo Gentili também, né? Então, mas aí colocando. Talvez. Veja, historicamente talvez, a direita tradicional, a direita filosófica, ideológica, ela tinha 3, 4%. Isso é aquela direita do PFL e tal. O que nós estamos chamando de direita, no meu entender, não é direita. É apenas um amaranhado, uma amálgama de pensamentos retrógrados, preconceito, discurso religioso vazio, que viu num candidato alguém com a coragem ou a loucura, a depender do discurso, de falar impropérios, falar um monte de bobagem e dar aso para todo tipo de maluco. Isso não tem nada a ver com direita. Tanto é que se você for pegar e for falar, bom... eu não acho, e o senhor, vamos supor, estou te usando como exemplo aqui, um mau exemplo. Temos aqui a questão dos moradores de rua na cidade de São Paulo. Vamos supor que você é esse protótipo desse eleitor de direita. Qual é a tua proposta para acabar com o morador de rua? A resposta de 90% das pessoas que se dizem de direita vai ser acabar com o trabalho do padre Júlio Lancelotti, acabar com o Bolsa Crack, o Bolsa Vagabundo, o Bolsa qualquer coisa. Mas não tem pensamento, não tem base, não tem proposta. Ou a proposta vai ser chamar as igrejas para resolver. E isso não tem nada a ver com política pública, entende? Então, mas eu acho que diferentemente de uma certa direita que tinha conteúdo programático, que tinha intelectuais embasando, defendendo teses, você não tem nada hoje, é um deserto. Então, mas é um deserto, tanto é que a direita foi se você pega lá, no caso do Leandro pode me ajudar nisso. Você pega quando o Bolsonaro vai criar um programa, ele recupera figuras como Marco Sintra, ele recupera coisa de 30, 40 anos atrás, porque não houve uma atualização. O que havia de novo
que era o Partido Novo, foi cooptado. Mas eu então, não, que direita é essa que vocês estão dizendo, entende? Eu não sei qual é a direita que vocês estão querendo dizer. Eu não acho que a direita que você enxerga, retrógrada e tal, é a que está em volta do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem quase 50% também de aprovação, cara. Sim, mas é o popular. O Centrão tá no entorno dele, não é por causa das ideias, é por causa da possibilidade de poder. Sim, mas o que não tem nada a ver com o programa. O Leandro acabou de falar, não existe nenhum outro líder que tenha a potência política ou eleitoral que o Bolsonaro tem. Lula. E o Centrão pode ter, não. Direita, Ah. cara. O Tarcísio, de repente, pode ter. Né? Se tiver apoio do Bolsonaro. Isso. Então, não estão no entorno pelas ideias. Estão em torno imaginando o retorno ao poder. Sim. Mas que tem sempre um foi livro assim. Tem um livro do Felipe Nunes, que ele faz uma biografia do Abismo, que ele traz um retrato legal assim, de quais eram os públicos que apoiaram Bolsonaro ali, principalmente naquela votação de segundo turno. E aí, eu volto no meu ponto. A religiosidade vazia. Cara, não tem religiosidade vazia. Você representa aquele... Eu trabalhei na campanha do Lula com evangélicos. Sim, foi um trabalho de redução de danos. Né? Porque o pentecostalismo, o neopentecostalismo todo era 2/3 pro lado de lá. Tinha coisa para trabalhar do lado de cá. Agora, dizer que, por exemplo, quando o Bolsonaro fala de família, isso não é vazio. Quando ele fala de combate à droga, isso não é vazio. Quando ele fala de combate à criminalidade na cabeça da pessoa, inclusive para o filho dela não ir para a criminalidade, isso não é vazio. Está ligado muito diretamente a uma emoção do medo, que tem um outro sociólogo chamado Giuliano da Empoli, que escreveu um livro chamado Engenheiros do Caos, que atuam justamente nesse conjunto de emoções. E a direita sabe ir nesse conjunto de emoções. E, por exemplo, a Faria Lima. A Faria Lima não fez só Bolsonaro, a Faria Lima fez o Arthur Lira. O podcast, inclusive, do Arthur Lira sobre o Arthur Lira é fantástico, da Thaís Blank, que mostra justamente que o Arthur Lira deixa de ser um cara do agro para ser um cara que começa a falar de superávit, para ser um cara que começa a falar de PIB, de número e de mercado, de uma maneira que ele não falava até então. Em algum momento o Rodrigo Maia também. Não, o Rodrigo Maia, desde o primeiro... Inclusive o Rodrigo Maia sai da política e vai trabalhar na Faria Lima, assim, sem problema nenhum. Não fale mal do meu amigo que eu vou tomar Mas café ninguém da tá manhã falando- com ele sexta-feira. Mas Rodrigo repara, Maia é meu amigo. Inclusive eu jamais Volta, Café da manhã Rodrigo. com ele sexta-feira. Jamais falaria mal. Inclusive, Rodrigo Maia foi um grande democrata que impediu diversas ações antidemocráticas do Bolsonaro durante a gestão dele. Mas também não botou o impeachment pra votar. Não, tudo bem, mas aí vocês querem tudo único também, erro pô. dele. Eu tava no meio do governo. É tudo. Pô, aí também, cara, é difícil. Eu tava numa reunião com o Rodrigo Maia E não dá online. pra ter impeachment toda hora. Não tinha clima nenhum, não tinha voto pra ter impeachment. Não, eu tava numa reunião online com o Rodrigo Maia, né? Aí, puta, no meio da pandemia e tal, eu falei assim, pô, Rodrigo, desculpa aqui, tô em casa e tal, as coisas do confinamento, né? E eu vou ter que cuidar do meu filho. Ele vai lá, eu sei como é que é, eu tenho 5. Mas só fechando o adoro raciocínio ele, nessa cara. coisa do Sou voto super do amigo Bolsonaro. dele. Cara, em 18, Bolsonaro, na última pesquisa, tinha mais de 60% do ensino superior. Tudo bem, em 22 não foi exatamente a mesma coisa. Mas não dá pra falar que é só, sei lá, ignorância e tudo mais. Essa tese, do meu ponto de vista, assim, caiu por terra nos últimos anos. O que você tinha do setor produtivo junto com ele, e tinha o agro. E o agro não é só o fazendeiro, é a cultura do agro. É o sertanejo, é tudo que vem junto com esse processo. Sim, são grupos muito grandes e muito bem organizados e crescentes, com muito poder político e financeiro no Brasil. Agora, só para fechar o ponto do 8 de janeiro, o 8 de janeiro, na verdade, é uma cópia da invasão do Capitólio. Né? A democracia brasileira adora imitar a democracia americana. Mas aí eu vou me colocar, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Aquela tiazinha do bolo que tá lá presa. Dona Fátima a de mãe Cascavel. família e tal, sabe?
É massa de manobra. Sim, mas aí ela é massa de manobra. A gente tudo fez parte de Só grêmio estudantil, veio de movimento estudantil, ou fez parte de movimentos sociais, tudo aqui. Fez parte de partido. A gente sempre teve a galera que era massa de manobra. Não, mas Wilson, mas isso confirma o meu ponto. A tia com o pano de prato invadindo o Congresso. Mas isso confirma o meu ponto. Pelo amor de Deus. Você acha que o pessoal que invadiu o Capitólio não era massa de manobra? Era massa de manobra, é óbvio que era massa de manobra. Mas não é Só pra que tá para preso. existir. Não vou nem entrar. Para concluir o ponto da análise sobre o 8 de janeiro. Eu não estou discutindo a ação conjunta de mobilização, a ideia de tomar o poder, de tirar o presidente Lula. Eu estou pontuando só aquelas pessoas. Mas né? se ela é massa de manobra, se você há de concordar comigo que alguém manobrou. Eu sei. Inclusive, se você for pegar o caso ali, o inquérito do 8 de janeiro, tá mostrando, inclusive, que isso vinha de muito antes, desde a ocupação dos quartéis, desde a tentativa de assassinato e vários outros elementos que entraram ali. O círculo militar tem lá. A gente tem general preso no Brasil hoje, amigo, que é a primeira vez desde a redemocratização da história brasileira. A gente tem um general preso. Mas eu acho que tem um exagero nessas pessoas presas. Não, Mas esse é 8 do 1. Mas só tem como ela ser massa. Repito, meu ponto que é: só tem como ela ser massa de manobra se alguém manobrou. Mas tudo bem, mas alguém manobrou. Vamos voltar então ao que se fala muito. Nesse país os cabeças estão livres e os coitados estão presos. Mas tem general preso. Aí vem o meu ponto. Tem general preso. Tem gente grande presa. Sabe o que eu acho que seria algo que deveria ser estudado? Eu não acho que tem que fazer. Mas eu acho que o governo, a presidência da República, tinha que estudar a possibilidade de chegar num momento de desmontar essa coisa da anistia e falar assim, eu vou dar indulto. Tem que indultar a senhorinha do bolo, a mãe de 5 filhos. Porque assim... Então assim, é uma posição polêmica, mas... Eu sou mais pelo fato... Eu sou mais o negócio do vandalismo, da raiva, daquela narrativa que as pessoas receberam e acreditaram, sabe? Umas bobagens que vêm no WhatsApp, né? Que eu recebo principalmente as pessoas mais velhas. Recebo de pessoas próximas à família. Olha, estão indo lá com o caminhão, vão invadir o Supremo, já tá todos os caminhoneiros do Rio Grande do Sul no seu caminho, não sei o que lá. Falei, onde você leu isso? Não, recebi uma mensagem do general, mas que general? Não é no grupo aqui, o general. Então, mas assim, o louco também mata, entendeu? Esse aqui é o negócio. Ali não era pra matar. Eu acho, ali quem não tem o que fazer, fica em casa fazendo bolo. Não, mas é que essa questão pontual, e veja só, vocês estão desconsiderando uma questão. Numa entrevista recente até agora, o ministro e o presidente Barroso colocou que foi oferecido uma transação penal para todos aqueles que hoje ainda estão presos em razão do 8 de janeiro, que consistia em ficar 2 anos afastado de redes sociais, fazer um curso de democracia, sair imediatamente da prisão e ir para a prisão domiciliar com tornozeleira. Para espanto de todos nós, 50% das pessoas recusaram essa proposta. E estão presas. Eu nem sabia disso. Então, isso foi dito na Globo News. Então, o que ele diz? Essas pessoas são radicais ideológicos. Eles acham que, na verdade, eles estão sendo vítimas, que eles não cometeram nada e que havia de verdade um processo para salvar o país de uma ditadura comunista ou sei lá do que. Então, isso foi oferecido para essas pessoas e elas recusaram. Então, mas acho que isso tirou 50% que aceitou. Mas os 50% que aceitou não está preso. Já estão em casa. Agora, existe uma parcela que não abre mão da defesa das suas ideias. Tem que ficar preso. Mas porque, veja, não tem coitado nessa história. Aproveitando, então... É que elas acham que eles não cometeram crime. Vou aproveitar e vou entrar num tema que a gente pode continuar essa discussão, mas eu vou entrar num tema que é o que também falam, né? Também existe uma... O que a esquerda falava também lá atrás, quando o presidente Lula estava preso, né? Agora é narrativa da direita. Que existe um ativismo político no judiciário. Que o judiciário deixou de ser uma ciência jurídica para ser uma ciência política. É isso mesmo? A pergunta que eu faço é:
Quando o judiciário não foi isso? Vamos sair das narrativas. Então, por isso que eu em tô que falando. momento histórico lá atrás, do Brasil com o Sérgio Moro, era o judiciário não foi uma força política. Agora com o Bolsonaro é uma narrativa da direita. Mas o judiciário responde às forças da sociedade e existe como força de sustentação das elites e do sistema político e do sistema econômico desde sempre. Quando o judiciário não foi isso. E aí fica esse meu ponto. Só que assim, inclusive pegando essa pauta do judiciário para voltar na questão do 8 de janeiro, é que eu acho que a gente olhar o operacional do 8 de janeiro tira a visão de cima que a gente precisa ter sobre ele como um movimento. Por isso eu comecei falando do Capitólio. Tá? Porque primeiro, o 8 de janeiro foi uma massa, foram pessoas que foram massa de manobra para aquecer militância, porque essa direita precisa disso para manter esse caos agindo. Do mesmo jeito que agora, eles estão precisando desqualificar os atos, olhando só para o operacional e deixando de olhar para o general que está preso, por exemplo, sabe? Por quê? Porque é muito melhor para você capitalizar um apoio da população. Você fazer o quê? Você fala da Dona Maria, você fala do Clezão. Você não vai falar do Braga Neto. Por que o Braga Neto não estava na manifestação? Porque está preso. E aí, é óbvio que não é interessante para a direita falar do Braga Neto. É óbvio que não é interessante para a direita falar do paralelo entre a invasão do Capitólio e o 8 de janeiro. E é óbvio que não é interessante para a direita colocar essas pessoas... foram massas de manobra? Foram massas de manobra. Só que estavam fazendo parte, conscientemente ou não, de um projeto de golpe de Estado. Esse é o ponto. Se você sai disso, aí você entra total na narrativa da direita. Que aí você fala do Clezão, você fala do excesso, você fala do Alexandre de Moraes. Tem excesso jurídico? É óbvio que tem excesso jurídico. Eu jamais negaria aqui esse processo. Mas quando a gente entra assim, mas a dona de casa... E aí, o Guilherme lembra que essas pessoas já poderiam estar em casa e não estavam. Sabe? Então, assim, você tira o olhar que foi um processo muito bem pensado de tentativa de golpe de Estado e que tinha como pano de fundo essa estrutura narrativa para manter uma militância muito ativa, porque eles precisam dessa galera aí eu vou concordar com o Guilherme, precisa desse pessoal muito doido indo para a porta de quartel para manter toda uma estrutura narrativa em torno do Bolsonaro e do bolsonarismo. Esse, para mim, é o ponto central. E por isso que ele faz a defesa da anistia tão veementemente, muito embora, na prática, eu acho que está muito pouco preocupado com o pessoal que está lá. Não tá. Porque precisa, a anistia no não é fundo, a eles, é ao processo. Voltando em pesquisa, você tinha quase 70% de pessoas contra a invasão do 8 do 1, logo depois ali do 8 do 1. Agora, em janeiro de 25, já estava quase 50-50. Isso é o quê? Isso é um trabalho narrativo muito bem feito pela direita, para falar mais de Clezão do que do Braga Neto. A narrativa de direita é melhor que a esquerda por conta das redes sociais? Eu acho que sim. São vários problemas. Ou eles têm capacidade de... Ou eles estão hoje com capacidade melhor de criar narrativas? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu tô... Uma coisa eu tô falando pra caramba aqui também chegar, né? Eu acho que tá chegando por causa da rede social, ou eles têm capacidade melhor, eles estão com uma capacidade melhor de criar narrativas. Eles se organizaram melhor nas redes antes, tá? Então é por causa das redes, não é por causa da forma da narrativa, da forma do pensamento. Eu não acho que dá para atribuir a uma única variável. Tá? Eu acho que se você olhar para uma variável só, um erro. Agora, aquele elemento que a gente viu nos movimentos do Occupy, que geraram as jornadas de junho de 2013 aqui no Brasil, no México, por exemplo, geraram a entrada da esquerda num país que há 40 anos de democracia no México nunca tinha tido esquerda no México. E aí você derruba a direita que estava há 40 anos no poder e hoje você tem a presidenta do México sendo a líder mais admirada da América Latina, uma das mais admiradas do mundo. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, a mudança que aconteceu em torno da comunicação foi uma revolução, para mim, igual ao que foi a invenção da prensa. Porque você quebrou toda a estrutura comunicacional que sustentava todo o ambiente de poder. A direita entendeu isso antes, como a esquerda mexicana entendeu isso lá com o Obrador. Agora, dá para atribuir só a isso? Não, acho que foram vários pontos.
inclusive, vários sentimentos negativos que conseguiram se reorganizar em torno da direita, mas que já estavam presentes na população brasileira. Não são novos. Você sabe, eu vou só fazer eu vou deixar você falar, mas esse negócio de comunicação, eu tenho uma coisa que eu, inclusive, eu falo mais entre amigos, né? Eu acho que a direita perdeu a oportunidade de comandar tudo, sabe? Todos os caminhos. A partir do momento que brigou com a Globo. Mas precisava brigar com a Globo. Não precisava. Precisava. Você pega. Porque a Globo precisa. Pega a pesquisa, mas você pega a pesquisa hoje. Uma das instituições com menor grau de confiança hoje eles tinham o é a caminho mídia. do digital e o teu caminho da rede. Mas eu acho que eu ia só... Mas eles precisavam colocar isso como inimigo, assim. Aí eu volto no Engenheiros do Caos. Mas depois você que ganhou o precisa poder, ter um inimigo. Depois que ganhou o poder, não precisa mais. Você precisa. Aí vem o método de gestão dessa direita. Aí a gente entra numa outra coisa. Não, mas você tá chamando de direita. Você tá chamando de direita o que? O governo Bolsonaro? É, isso. Não, mas é que aí que tá. Porque, veja, se ele nasceu e cresceu negando justamente... A Globo nunca foi de esquerda. Então, mas dentro da narrativa dele sempre foi, né? Não, eu acho que os jornalistas, a imprensa... Chão de fábrica. Chão de fábrica eles são, sim, sabe? Sim. São. Os chefões lá nunca foi. Aí você tá brisola. Você não pode confundir o jornalista com o dono do jornal. Então, é isso. E eles foram brigar... Primeiro aqui, aí mas brigou mais ou menos, aí né? Daqui contaminou tudo pra baixo. Brigou porque tirou patrocínio, colocou na Record, colocou na SBT. Mas tirou. Mas a Globo não ganhou pouco também, não. É isso que eu ia falar, não foi mais assim, os ataques, foi mais uns ataques. Os ataques eram muito ruins. E eu acho que a questão da solução dos problemas casa muito, porque assim, de verdade, tirando lá o Steve Bannon, eu não vejo nenhum tipo de mérito intelectual nessa chamada direita brasileira. 0, 0, 0. O que eu vejo é um casamento perfeito entre o imediatismo e as respostas rápidas e simples que as redes sociais procuram dar para problemas complexos, com os discursos de solução de problemas que a direita sempre colocou. Então, esse casamento é quase que... como é que eu posso dizer? Não vou dizer instantâneo, a palavra não é essa. É quase que involuntário. Então, se você pega dentro do discurso da direita, todos os problemas do mundo se resolvem com rota na rua, família, carteira de trabalho. Mas sempre foi assim. Exato. Do Maluf. Exato. Maluf é só que você pega, se você pegar essas 3 frases, você resolve todos os problemas do mundo. Rota na rua, família. E o que foi a terceira que eu falei? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Aí, carteira de trabalho é o seguinte: vai trabalhar, não deixa de ser vagabundo. Essa é a conversa. Trabalho. Trabalho, tirando os auxílios, tirando a bandidagem, tirando o trabalho como panaceia de todos os problemas do mundo. Esses 3 eixos casam muito bem com a visão instantânea das redes, porque na rede você não tem espaço para diálogo, você não tem espaço para assistir, para combater, para debater. Você quer aquele puff, clique rápido, responde rápido, resolve. E isso casa muito bem. Então, diferentemente de um discurso da esquerda que sempre precisou ser um discurso mais elaborado, até porque tinha que reverter uma realidade social, na base aqui de muita conversa, de convencimento, de desconstrução de padrões. Isso demanda tempo, demanda raciocínio. E hoje nós estamos numa sociedade que não se presta a isso. Você não consegue argumentar com uma pessoa por mais de 1 minuto. O cara já começa a olhar para o celular e fala, mas e aí, conclui. Como é que você vai destruir um pensamento, ou então construir um novo pensamento com esse tipo de comunicação, com esse tipo de narrativa? Então, quando a gente vê um vídeo lá do deputado Nicolas desconstruindo toda uma política de governo que certamente foi pensada por técnicos durante muito tempo, isso mostra o que é o nosso tempo. Não, então, mas entendeu? Então, assim, é difícil você combater isso. Vocês colocam o Nicolas ou alguns nomes como um algoz, né? Algozes, né? Algozes ou algozes? Algozes. Mas não é algoz, ele é um oportunista. Não, mas oposição sempre foi assim. O problema não. O que nós temos hoje em dia
é a capacidade de se comunicar que não existia antigamente. Sim. Se você for lembrar, que eu não vou lembrar agora, mas for lembrar as oposições na época de TV, na época que não tinha... Na época de TV não, na época que não tinha as redes sociais, sempre teve oposições e parlamentares com capacidade de se comunicar, né? Que era um cara de plenário, que falavam bem, que dava até... Você podia até não concordar, mas dava gosto de assistir. Sim. Mas ficava ali em 0,1% da sociedade, então, isso, e o resto não passava, e se passava com o filtro da comunicação. Hoje acabou isso. Hoje você tem o mesmo parlamentar, só que tem redes sociais. Não, você não tem o mesmo parlamentar. Esse é o primeiro ponto. Porque no meu ponto de vista, tanto aqui em São Paulo, quanto na Assembleia, quanto na Câmara, nunca o nível, e aí quando eu falo nível intelectual, de horas de estudo, nunca foi tão baixo. Mas tudo bem. Então você já não tem o mesmo parlamentar. Então, vou mudar a palavra, mas hoje você tem parlamentares que se comunicam bem. Exato. Mas a comunicação em si, o que é a comunicação em si? Não é nada. Não é nada. A comunicação é meio. Então, quer dizer, você ser um grande comunicador, se você não tiver boas ideias, conteúdo e proposta, serve para quê? É que a comunicação constrói as posições. É que hoje, exatamente, constrói muitas vezes sem nenhum tipo de substrato, que é o que a gente está vendo hoje. Mas aí vai então, veja. O que é substrato? O que é substrato para você não é substrato para um cara que, por exemplo, tá na igreja do Nicolas. O cara que olha o Nicolas com o filhinho dele, fazendo oração e fazendo gesto e tudo mais, isso para esse cara é substrato. E isso sempre mas é substrato existiu. do quê? É substrato de emoção, de valores, do que ele quer pra vida dele. Esse cara, ele tem uma projeção de prosperidade, de Deus, de fé, que tem... Família. E vamos lembrar, a esquerda começou com a Igreja Católica. Sim, mas era movimento eclesiástico de base. Totalmente diferente. E eu discordo muito de você quando você fala a esquerda nunca teve uma linguagem simples. Pelo amor de Deus, gente. Brizola tinha uma linguagem super acessível para a população. Lula. O próprio Lula. Lula? Não. Lula sempre teve uma linguagem super acessível para a população. E a gente perdeu esta capacidade. Você dizer que você tem uma linguagem simples para traduzir ideias complexas é um mérito do comunicador. Aliás, ele tem que estar lá para isso. Que o Bolsonaro tem também. Só que não tem a ideia complexa. Essa é que é a questão. A ideia dele é. A ideia é, por exemplo, mas não é conservar o que tem, é impedir o progresso daquilo que ele não concorda. É manutenção apenas. Mas é porque a noção de progresso que você tem não é a mesma noção de progresso que essa outra pessoa tem. Mas progresso para ela é outra coisa. Então, mas o que é progresso para ela? Esse é o ponto. Não é um bloco monolítico. É manter, que era o discurso do presidente na primeira campanha, né? Na primeira coisa. Vou acabar com tudo isso que está aí. O que é isso que está aí? Política de gênero, auxílios, auxílio a detento. Tudo corrupção, estava dentro desse discurso também. A gente veio de anos de Lava Jato. Mas aí a pergunta, uma questão de valorização da religião. Vai acabar isso e colocar tinha uma questão de valorização do empresário, da criação de emprego. Eu acho que você acha que tinha isso? Dentro do discurso do Bolsonaro tinha isso? Não, olha só, vamos lá. Eu acho que tinha isso. Valorização do empresário? Emocionalmente. Os empresários viravam com ele. Mas pera um pouquinho, isso não era o discurso dele. Tanto é que se perguntava pra ele, ele falava, eu não entendo nada de economia. Do discurso, fala com o Paulo Guedes, ele é que resolve pra mim. Que discurso que é esse? Sim, ele tá se garantindo no cara da Faria Lima. Isso que eu falo. Exatamente isso. O Paulo Guedes era identificado com a Faria Lima, com a produção, sabe? Com o financeiro. E o Bolsonaro era um sindicalista de militar, vamos lembrar. Sim. Ele jamais poderia sair da boca dele o tipo de discurso liberal que saía da boca do Paulo Guedes. Então ele usava isso como ferramenta. Governo era o Henrique Meirelles. E as pessoas toparam o Paulo Guedes sabendo que vinha junto com o Bolsonaro. Exato. E foram. Não é que foi um ou outro no começo. Foi que as pessoas não toparam o Paulo Guedes. O que eu tô colocando é que assim, tinha um conjunto de emoções no tudo isso que tá aí, que era acabar com a corrupção, que era desenvolver o país, que era que as pessoas pudessem a tal da prosperidade, que era a valorização da família. Então, assim, tem uma série de elementos emocionais por trás desse discurso que não é tão vazio quanto eu acho que você está colocando. Não, você está falando isso, é pura emoção. Pura emoção. Agora, nós estamos falando aqui de direita e linha política. Não, voto é emoção. Não. Mas não existe voto racional. Voto racional é lenda. Nós estamos falando aqui de direita enquanto linha político-filosófica.
Isso que eu tô dizendo. Se você falar que direita é esse discurso conservador, com as 3 eixos dando causa, dando solução para todos os problemas do mundo, eu concordo. Agora, a direita é muito mais do que isso no mundo inteiro afora. Mas, Guilherme, isso existiu Entendeu? no governo Bolsonaro. O que existiu? Teve um programa econômico. Não teve. Como Não teve um programa econômico. O que tinha era uma pessoa falando Não, o que deveria fazer. Não, é Tava muito lá. diferente. Tava inclusive registrado na plataforma do TSE. Não, mas isso aí E qualquer o programa faz. econômico Isso do aí qualquer Bolsonaro era, faz. por exemplo, privatizar. Então, Que era algo que estava no desejo daquele campo que elegeu ele naquele momento histórico. Mas veja, esse Porque programa olhavam o econômico setor também era o público- programa econômico do Fernando Henrique. E não mudava. Não, totalmente diferente. Não, muito mais Totalmente agressivo e com entregas muito menores. Carteira verde e amarela. Por Então, exemplo, o quê? as pessoas esquecem que a pandemia acabou com tudo. Lembra da carteira verde e amarela? Cara, Sim. era a isenção do imposto. Né? É. Até Pra certo geração patamar, emprego de emprego. intermitente, né? E você tinha uma carteira verde e amarela cor do Brasil. Cara, isso é um programa. Não, mas quem fez isso foi o Temer, não foi o Bolsonaro. Não, carteira programa verde e do Bolsonaro. amarela é Bolsonaro. A carteira verde e amarela eu não lembro, eu lembro dos programas. O trabalho intermitente foi a reforma trabalhista do Temer. Sim. Isso sim. Sim. Cara, o programa. Colocar isso como marca e programa. O programa do Paulo Guedes é aprofundar o Ponte para o Futuro do Temer. E isso É foi continuidade. topado pelo Bolsonaro. Tanto é que ele terceirizou isso pro Paulo Guedes. Mas tá lá. E as pessoas até hoje acham que foi um sucesso as medidas liberalizantes. Né? Se você descer, você desmonta isso. Mas as pessoas ganharam muito dinheiro graças a esse programa. Ele Sim, foi implementado. mas essas pessoas que eu disse, elas não têm voto. Então, o pouco de programa que existia, se vocês falarem aqui, qual era o programa do Bolsonaro para educação? Qual era o programa para saúde? Qual era o programa para os esportes? Qual que é o programa de educação do governo Lula? Diversos. O pé de meia? Não, o pé de meia agora, mas lá atrás era Pé o de quê? meia é um programa muito central, sim. O fortalecimento das universidades públicas, a criação das Não, tô falando cotas. nesse governo. Não, nesse governo não tem. Esse governo veio um cara, arremedo. então, Não, peraí, é gente. isso. Pé de meia o quê? Veio o pé Não, de mas o pé de meia, meia veio mas não agora, foi nem né? no programa. Depois Entrou Não, no... veio agora não. O programa tá com 1 ano e meio, gente. Não, mas começou, não estava Pé no de programa meia de do início. governo. Não estava no programa de começou no governo. ano passado, Não vai, estava no programa de Não, governo. Não, Exatamente, interessa, tava no programa de governo. Ela abraçou, É né? anterior. ó, Esse programa é o programa das fundações de banco. Estamos chegando próximo do final. Eu quero fazer uma pergunta que tem... O cheiro tem aumentado, né? O Lula, na última pesquisa aqui em São Paulo, ele perdeu 12 pontos. No Nordeste, nós fizemos pesquisa ao longo do tempo, lá é o Big Data, ele caiu quase 20 pontos de aprovação, né? Ou foi pro ruim ou foi pro regular, mas perdeu do ótimo bom 20. Existe a possibilidade dele não ser candidato? Minha opinião é que isso está descartado. Está por descartado? completo. Porque vira e mexe eu escuto isso. Eu acho que é zero. Zero. Zero Se ele possibilidade. estiver vivo, ele vai se candidatar. E outra também. Mesmo que saia um Tarcísio e o Tarcísio saia... Sabe, porque o Tarcísio... Eu acho que no debate, o Lula põe o Tarcísio no bolso. Pode ser que as condições reais possam não ser favoráveis ao Lula. Mas no debate tete a tete, que o Lula é bom nisso, né? Ele põe o Tarcísio no bolso, como algumas Na própria vezes campanha de colocou. governo do estado aqui de São Paulo, o Tarcísio não foi tão bem nos debates, não. O Haddad, que não é nenhum gênio da comunicação, né? Deu combate ali com o Tarcísio, né? Então, eu acho que as condições podem ser diferentes. Agora, isso também tem a ver com as eleições dos Estados Unidos, Wilsinho. Essa coisa de mudar o candidato não deu certo lá. Né? E é uma coisa que a esquerda daqui já viu que não adianta tentar copiar, que vai só desgastar ao longo do tempo e tal. o Haddad não ganhou. Mas eu acredito O Haddad que... não ganhou para presidente. Eu acredito que ele exatamente. pode vir a não ser candidato e ele já tem algumas falas deixando essa brecha na saída para o problema da saúde, da idade, que parcialmente é verdade, parcialmente eu acho que não é, quer dizer, eu não estou na pele dele para saber as dificuldades que ele tem. Mas eu acho que o presidente não mancharia sua biografia com uma derrota caso ele perceba que as condições de vitória são diminutas. É óbvio, ele nunca vai chegar numa eleição com chances muito pequenas de vitória, porque ele é um fenômeno e, como a gente bem falou, preso ele liderava uma pesquisa de eleitoral. Mas eu acho que ele pode perceber, a gente tem um ano aí para ver como é que a economia vai andar, que a coisa não vai bem. E eu acho que dificilmente ele sacrificaria a biografia dele indo para uma derrota. Acho que isso é o contrário da história do Lula. Pelo contrário. Eu creio que não, mas ele tem uma saída honrosa, né? A questão da saúde é uma saída honrosa, não é?
E é uma saída até responsável, mais ou menos como o Biden fez lá. Olha, não dá mais. Eu até gostaria, né? Os papas fizeram isso. Ou dizem aí que o Francisco vai fazer também. Ninguém vai condenar um homem que abdica do seu plano, da maior cadeira do Brasil, na responsabilidade, porque a população vai ver dessa maneira. Não é? É um homem que tem uma visão responsável, porque chance de ganhar ele tem. Não é? Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Lula, né? E nunca nem de apertar, Vamos apertar resolver a isso mão, aí. não. Sim. Não, já tive muita confusão na eleição passada. Chega de confusão. Chega de confusão na minha vida. Mas eu tenho a impressão que se ele sentir que vai perder, ele vai arrumar um caminho de saída honrosa para terminar no auge, sabe? Eu não vejo. O auge dele já foi. Mas eu não vejo ele correndo o risco de ter uma derrota. Eu também eu não vejo. Terminar também. a carreira política dele aos 82 anos, né? Que eu acho que vai estar com 82, com uma derrota. Mas, gente, a gente está falando isso um ano e meio antes da eleição. Entregando o poder para um cara de direita. Mas olha só, a gente está falando isso Ele um ano e meio. perder com a Haddad. Olha só, sabe? um ano e meio antes da eleição. Tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Então, assim, projetar esse negócio todo. Cara, você faz campanha política há quanto tempo? Vamos nessa linha, que é pra gente encerrar, né? Pra fazer mais uma pergunta. Que eu tenho essa dúvida. O que o Lula tem que fazer e o Bolsonaro tem que fazer para chegarem vivos até 2026? Cara, eu sou um radical em relação a uma coisa. Por exemplo, o Guilherme falou, a economia tá ruim. E eu ia perguntar, onde ela tá ruim? Porque vamos lá. Eu tenho falado isso. No mercado. E o pessoal sempre me xinga. Eu não sei se eu falei isso. Você deixa eu desenvolver o raciocínio. A percepção, eu não falei que tá ruim, supermercado. não. Eu não falei, não. Acho que não tá ruim, não. No mercado e no supermercado. Temos um problema inflacionário. Se você for pegar o poder de compra da classe baixa, ela cresceu 10,7%. A inflação bateu 7% para essa mesma classe. Falando a inflação já aplicada. Mas você faz pesquisa, eles não têm essa percepção. É óbvio. E aí eu vou concluir o meu raciocínio. Tá bom. Agora, a gente teve, em 2024, venda recorde de apartamento, venda recorde de carro, recorde de turista, recorde de baixa de emprego, quarta economia que mais cresceu do G20. Cara, desculpa, não dá para dizer que isso é uma economia ruim. Tem um processo inflacionário. Quando foi que despencou a questão do Lula? E a inflação Qual foi o pior fato? Imposto que... Qual foi o fato? Mas vamos lá. Qual foi o fato? Pix. Tá? O governo Lula, eu sou radical neste processo, economicamente, vem fazendo um governo, para mim, tão bom quanto foi o governo Lula 1 e 2. O crescimento não é tão alto porque as condições do mundo também não são as mesmas. Isso tá? eu concordo. O Brasil crescia muito em Lula 1 e 2, mas também não crescia tanto frente a outras economias que cresceram mais do que o Brasil. Neste momento histórico, o Brasil cresce bem, o Brasil distribui, o Brasil tem gente ocupada, o Brasil vende carro, o Brasil vende apartamento, o Brasil traz turista. Tá? Isso não tem... quem tá ouvindo, mas o IBGE. Não. Isso aí, falar de IBGE nesses casos específicos que eu tô falando é idiotice. Então, assim, o que a situação prática a economia está aquecida, a economia está bem. Tá, mas você está dizendo que é um problema de comunicação. Eu estou dizendo que radicalmente é um governo que se comunica mal. E o que trouxe o grande problema que fez a reputação do Lula despencar nesses últimos períodos foi a questão do Pix, que é uma grande fake news, bicho. Foi um processo mal comunicado para a população. Sim, então, posso fazer o papel se ajustar isso... Pode, vai. Do meu ponto de vista, eu ia só perguntar assim, o que houve do ponto de vista comunicacional de diferente entre o Lula 1 e 2 e que não foi feito no Lula 3? Não tinha as redes sociais. Ou é o crescimento... Eu vou te dizer o seguinte... Ou é o crescimento de um discurso antagonista mais forte? Lula 1 é 2002, tá? Em 2002, eu tinha 40% da população com conexão à internet. Em grande parte dela... uma conexão ruim. Em grande parte dela, uma conexão esporádica. Você não tinha smartphone em 2002. Você não tinha uma série de outros pontos que surgiram a partir de então. Você não tinha Instagram, você não tinha Facebook, você não tinha TikTok, você não tinha Twitter, você não tinha nada disso. Abriu-se, de fato, um novo campo. O que a grande revolução da rede, do meu ponto de vista, é? É uma nova forma de distribuir e de se conectar com o público. Certo. Morre aquele processo de comunicação de massa. Porque quem decidia o que era verdade ou não em 2002 eram 5 famílias, pô.
Agora são Big Techs e algoritmos. O jogo mudou. É óbvio que o jogo mudou. E esse processo do Pix, para mim, é muito característico. Ficou a Globo enlouquecida para tentar trazer algum nível de racionalidade para a questão e foi espancada por um vídeo de 4 minutos do Nicolas, pô. Meu, viralizou demais. Então né? dá. E outra coisa, dá para reverter isso em curto tempo? De gente lá nos Estados Unidos ou é viagem? Eu, Paulo, Porque viralizou muito. acho que sim. Tá? Não digo, dedo, o cara foi lá, acelerou. Não tô indo para esse lado caricato da coisa. Agora, que existe algum tipo... Vou dar um exemplo muito prático aqui. As Big Techs foram convidadas a fazer parte de reuniões abertas pelo governo. Elas negaram o convite. O PL chamou essas Big Techs para treinamento dos parlamentares, as Big Techs foram. E aí vocês tiram a conclusão de vocês, pô. Então, mas para chegar vivo até 2026, Lula e Bolsonaro, o que eles têm que mudar? O Lula é só a comunicação? Não acho que é só a comunicação. Bolsonaro é não acho que é só... a anistia do 8 Mas, por exemplo, o que eles têm que fazer para sobreviver? Cara, o Lula 1 e 2 tinha PAC, né? Tinha mais médicos, tinha marca, tinha combate à fome, tinha fome zero. Né? O governo começa com fome zero, inclusive. Primeiro programa, grande programa. Começa com a questão do combate à fome e tira muita gente da fome. Vai ter uma tentativa agora, porque, por exemplo, você tem o Desenrola, você tem o Pé de Meia, você tem o Participa, você tem uma série que não tem um guarda-chuva único. E aí, repito, você sabe que dentro de comunicação hoje, você fala, não, eu faço isso, aquilo e aquilo e aquilo. Se você não consegue resumir a tua entrega numa mensagem única, que é isso que o Prospera vai tentar entregar. Juntar os programas dentro... Agora, se vai conseguir é outra coisa, né? Mas dá tempo. Cara, eu não acho que seja questão de tempo. É que eu acho que a gente tem um problema na esquerda que é extremamente cultural na comunicação. A gente é elitista, a comunicação é difícil, Cara, toda hora eu ouço na rede social não, porque as Big Techs são contra a esquerda. Eu falei, cara, o engajamento o alcance e o engajamento do Janones multiplicaram por 10 em 4 meses. Não tem. É técnica, bicho. Sabe? É um negócio que a gente sabe que faz. Sabe? Você sabe que tem um formato, você sabe que tem um horário, você sabe que tem uma temática, você sabe. Pô, quem trabalha com isso? Eu tô, enfim, né, com planejamento, desde 2008. É óbvio que você sabe as coisas que funcionam. Agora, a esquerda também se esconde muito atrás desse processo de, não, as mídias são mais, elas não gostam da gente. Como era... Eu falo que a esquerda, eu vou fechar minha fala que eu já tô falando pra caramba, sofre da maldição de Darcy Ribeiro. É a história do perdi, mas odiaria estar no lugar de quem me venceu. Eu odeio esse troço, cara. Sabe? É uma maldição, porque assim, é um purismo achando que pela racionalidade, pela superioridade moral, vai se vencer algo, e eu não acho que esse é o caminho. Sim, eu acho primeiro o Bolsonaro, que é mais simples. Bolsonaro está inelegível. Eu acho que não existe um movimento forte o suficiente para reverter isso na justiça, né? Como existe no caso do Você não acha nem que se o Lula acreditar que é o único cara, a única possibilidade de ele ser reeleito é o Bolsonaro, você não acha que o judiciário, que a gente já falou que está num ativismo... Libera o Bolsonaro. Libera, porque, sabe, eu fiquei com a impressão, a partir do momento que liberou o Valdemar Costa Neto, um recurso qualquer, né? Dos 200 que os advogados colocaram, escolheram um recurso lá e liberou, e agora estão se falando. É igual projeto de lei, que você pega um lá que tá... Isso. Será que um recurso desses aí, de repente alguém acorda e fala, mas esse recurso aqui libera Bolsonaro para concorrer? Não é nem para... É que isso daria um tom de vitória para o Bolsonaro, né? Que é uma vitória contra o judiciário e tal, que me parece que o judiciário não está disposto a ceder isso para ele. Entendi. Né? Então o Bolsonaro está inelegível. Eu acho que até tem esse elemento. O Lula precisa do Bolsonaro para conseguir manter a Ele só fala do Bolsonaro nos discursos, né? Agora, o governo passado. Eu acho que a solução bolsonarista é o Tarcísio. Eu tenho convicção de que o Tarcísio está seguindo a cartilha corretinha de quem quer ser candidato no lugar do Bolsonaro, quer falar que não é até o final, né? E aí fazer talvez até o mesmo procedimento lá do Haddad e Lula, né? Coloca o Tarcísio de vice, inscreve o Bolsonaro,
a hora que a justiça negar, você substitui um pelo outro, né? A história, ela acontece duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Eu ainda acho que o Bolsonaro vai querer um Bolsonaro... Pode ser também, mas aí o movimento é o mesmo. Sabe? Mas o Tarcísio pode esperar se for pra manter o nome. Mas isso facilita para o Lula, né? Agora, porque o mercado mesmo, esse financeiro e tal, guedista, já está com o Tarcísio há bastante tempo. Agora, isso é uma coisa. O Lula, eu acho que tem todas as questões de comunicação que vocês têm muita mais propriedade para falar sobre isso. Mas eu acho que ainda tem um problema de resultados do governo. Eu vejo que tem muita política de ministério que é política para o cara disputar a eleição de governador, de senador, às vezes até de deputado, o cara faz política para a base dele. Está faltando um todo do governo de resultados que eu acho que ainda precisa de melhor apresentação desses resultados. Não é apresentação do ponto de vista de comunicação, os resultados precisam chegar. E aí eu acho que falta um pouco na linha do que o Loyola falou aqui de elitismo, mas um elitismo de reconhecer que você ficar lá arrumando a máquina e dizer que isso é o mais importante pode não ser tão importante assim, né? Então quando você vai lá e faz um discurso anti-fraude do Bolsa Família, a gente estava debatendo isso aqui agora há pouco, né? Anti-fraude do Bolsa Família, você está colocando em risco o seu próprio programa, para dizer assim, olha, isso aqui está cravejado de fraude, né? Apesar de ser meu carro-chefe. Então eu acho que precisa descer um pouco do pedestal. Agora, já que é a sua pergunta final, né? Eu tenho para mim, né? O Paulo Loyola vai me corrigir aqui, porque ele é carioca, talvez me ajudar, mas que a gente tem que seguir aquela história do canto do trabalhador, né? Se não mudar, o barco bate no rochedo, né? É bom cantar a verdade e deixar de arremedo, né? Que aí vai virar outro samba enredo. Então eu acho que isso é a minha veia... Irretocável. É a minha veia Suplicy nessa hora. E aí eu acho que isso sim precisa, né, de um pouco mais de um trabalho organizado, bem feito, bem comunicado também, mas os resultados precisam chegar e eles ainda não chegaram no nível em que precisaria, em que pesa a geopolítica, tá? Aí você vai nos Estados Unidos comprar ovo, é muito mais caro do que aqui. Mas ainda tem resultado que precisa ser alcançado e precisa trabalhar mais para isso. E pro povão não dá para explicar que o problema é que o mundo desorganizou, né? E olha, eu vou colocar uma coisa. Né? O mundo desorganizou. A pandemia desorganizou o mundo, né? Não só a pandemia, todo o processo de revolução da comunicação. Mas eu acho que o negócio da pandemia... Mas a pandemia também. Foi o estopim inicial, sabe? Da desorganização do mundo, né? Não. Esse processo o Bolsonaro, da próxima eleição, vai estar com quantos anos? 78? Não lembro de cabeça. Eu não sei também, não. Mas não é 80. Então. 78. O octogenário é fogo, 79, né? Agora, Guilherme, só antes de você... Imagina. Nós temos que começar a tratar uma questão que é mais séria da sociedade, da humanidade. Se a gente vai ter uma sociedade em que as pessoas vão viver 120, 130, 140 anos, a hora que a pessoa chega em 80, ela não pode ser tratada como descartada. Não dá, mas 60 anos já era velhinho na época do meu pai. Pois é, agora... E hoje continua. Não é nada. Você vê os caras de 80 anos, não é mais capenga. Continua sendo. É um debate sério esse. Não é que as pessoas atuais de 80 anos têm condições de exercer as mesmas funções de antes. Não tem. Mas se a gente tem uma sociedade que está se preparando para viver 120 anos, não dá para o cara, no 2/3 da vida dele, porque senão antes as pessoas viviam até 60 anos, 2/3 da vida era 40, aí você descarta. Não. Então, assim, você tem que começar a lidar com uma situação... Não dá pra falar que 60 anos é idoso mais. Que, assim, ter 80 anos e ter as funções... Não é, porra. Não é pra dar pra falar cara de cabelo branco. Eu tô com 51. Eu tô aqui, cara, eu senti o golpe. Ele acusou o golpe aqui. Ô, sim, eu tô tentando estender a vida útil. Eu vou tirar o negócio de estacionamento quando fizer 60 anos. Deixa eu perguntar, o Grecinho é patrocinador do podcast? O Wilson não vai ter nem bilhete único de idoso pra não ter. Mas eu acho mesmo, o cara de 60 anos antigamente era idoso já, cara. Hoje não é mais. A medicina, muita informação de saúde e tal, é diferente. Mas olha, eu acho que o governador Tarcísio não sai candidato, ainda que não haja outro candidato que não seja da família Bolsonaro, porque para mim já está muito claro que o principal apoiador político dele, seu amigo, nosso amigo Kassab, não vai apoiar essa empreitada.
E eu acho que ele não vai encarar isso sozinho, até porque ele sabe que ter, não vou dizer um inimigo, mas não ter um apoio tão forte quanto esse seria um risco muito grande para enfrentar um candidato que vai ser sempre forte, que é o presidente Lula, independentemente do cenário, do que vier a acontecer na economia e no país no próximo ano e meio. Se tudo der muito errado, Lula continuará sendo forte. E acho que ele não vai trocar uma eleição praticamente ganha em primeiro turno com o seu principal apoiador político, né, o seu sustentáculo político, dizendo aguarda um pouquinho, o momento não é esse e tal, até porque também tem aí os planos pessoais, né, de transição. Então, eu não sei, acho que ele não queimaria essa largada, não tem porquê, até porque ele sabe que eventualmente saindo e perdendo para o Lula, o que ele vai fazer da vida dele, não é? Então, eu não vejo esse cenário com tanta ênfase que nem o pessoal tem dito. Não, já está ensaiando, não sei o que. Não, de verdade, não acredito nisso. Eu acredito mais num outro embaralhar das cartas daqui 6 anos, né? Daqui na próxima eleição, na eleição de 30. Agora, essa eleição de 26, eu acho que o jogo vai ser esse, já tá dado, é isso aí, entendeu? É Lula versus alguém indicado pelo ex-presidente Bolsonaro e não Tarcísio, porque seria uma aposta muito, muito grande para quem teria muito a perder, né? Se fosse esse perfil Zema, Caiado, que já cumpriram, não tem muito o que fazer, vai para Senado, o Ratinho Júnior, aí ok, né? Agora, você abrir mão de um governo como o de São Paulo, não é? Com uma boa avaliação, com uma capilaridade nos municípios gigantescas, que foi o que o PSD conseguiu construir, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Mas isso o cara sabe quem quer, né? Não é o Tarcísio, não sei. O quê? Que é o quê? Quer que o Tarcísio continue, né? Não, mas tudo bem, mas eu digo, esse querer dele não é um querer simples, né? Não se é. ele fala assim, olha, tudo bem, você quer ir, mas a minha condição é essa, né? Eu pensaria 2 vezes, eu prefiro ir para uma disputa com o PSD ao meu lado do que com o PSD ao lado do governo, que seria o meu opositor, né? Porque também tem essa hipótese, né? Fazer a última pergunta e cada um responde em uma frase. Até quando a gente vai conviver? Até quando essa disputa política irracional entre um lado e o outro vai se perpetuar? Perpetuar não, até 5 anos, 10 anos, de repente eu acho que quando não tiver mais o Lula e o Bolsonaro, mas até quando nós vamos conviver com essa briga muitas vezes irracional entre um lado e o outro? Para encerrar. Pelo menos eu acho irracional. Tem sua premissa, que ela é porque irracional. eu vivi de uma polarização, eu não gostava do PT, não gostava, mas a gente se respeitava de alguma forma. Na época da eleição, às vezes a molecada, a gente dava uma bandeirada num e bandeirada no outro, mas era coisa de molecada, mas existia uma questão mais clássica, sabe? Uma discussão mais de alto nível. Hoje não tem mais discussão de alto nível. Até quando a gente vai conviver dessa forma? Assim, minha visão talvez não parta da premissa de que é irracional, porque eu acho que a esquerda é racional, né? Ela tem a coisa aquela história que é uma coisa meio elitista, mas é aquela coisa do decisão baseada em dados, etc. E tal, é uma discussão racional sobre as forças econômicas e tal. Eu vou dar uma resposta que não é tão pé no chão. Eu acho que essa polarização é mundial e ela vai encontrar um limite na natureza do planeta. Nós estamos rumando para uma situação de caos econômico por conta das forças naturais. Nós estamos vendo assim, um período que pode significar a continuidade ou não da humanidade. Nós estamos vendo a coisa da mudança climática. Isso vai impor à política a necessidade de consensos. Isso pode acontecer num prazo de 10, 15 anos, pode acontecer num prazo de 30 anos. Mas isso vai impor um fim à polarização na forma como a gente vê hoje, né? E ela vai impor a necessidade de a humanidade sobreviver. Então vai ser, infelizmente, minha visão é por uma saída pela sobrevivência que a política vai ter que mudar. Enquanto o Steve Bannon estiver vivo. Cara, eu vou fazer uma fala com uma contraposição para fechar. Eu acho polarização bom.
É o conflito de ideias que faz a gente avançar como sociedade. Eu acho o termo polarização, para isso que a gente está vivendo, é tecnicamente complicado. Tá? É bom que você tenha polos representando ideias distintas. Isso eu gostaria muito de defender. Eu venho da gestão pública e da GV e da decisão baseada em dados. E eu adoraria, gente, que fosse assim. Mas, repito, o voto não é racional. A decisão não é racional, os dados de segurança pública melhoram e as pessoas estão se sentindo mais inseguras. O que a gente está vivendo, eu não consigo chamar de outra forma, é uma revolução. Tinha algo que na academia a gente chama ali de porteiro, de gatekeeper, que fazia a gestão da informação do que ia chegar até a pessoa. Essa gestão não existe mais. Nós somos crianças usando uma droga nova que não tem a menor ideia de como é que ela afeta o nosso cérebro. Então, a gente agora, o ser humano também consegue demonstrar um nível bastante razoável de adaptabilidade. Isso começou agora, cara. Não dá para projetar algo tão novo e dizer que essas coisas vão se manter assim, porque isso não vai se manter assim. A gente já estava aqui, inclusive, na prévia do programa, conversando como a gente já percebe um cansaço com alguns tipos de radicalismo. E como é que a gente já consegue ver isso em pesquisa. E como é que a gente já conseguiu ver isso em 22. Metade das pessoas que votaram em Lula e metade das pessoas que votaram em Bolsonaro não votaram porque gostavam de quem estavam votando. Votaram para derrotar o outro. Então você tem ali 50% da população, e isso é uma hipótese que eu construo, que já está fora deste polo. Só que o que a gente tem hoje são dois polos muito bem organizados nessa direção. Uma coisa que falta precisa um centro ideológico se organizar, como é organizado no caso europeu, por exemplo. E que ali consegue fazer uma contenção, tem crescimento, mas tem uma contenção muito razoável dessa extrema-direita. Mas eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso. Galera, obrigado pela presença, sabe? Sou fã de vocês, mesmo não concordando com nada que vocês falam. tô com a galera da Jovem Pan mesmo. Não, tô brincando. Eu volto a dizer, eu gosto de ouvir opiniões diferentes, mesmo que... porque algumas eu concordo, mas é importante, que é educativo, você sai melhor. Volto a dizer, concordando ou não, você sai melhor, porque você consegue entender como o oposto pensa. Não tem problema nenhum em pessoas pensarem diferente do que eu penso. Eu nunca fui radical nessa questão, sempre fui, PSDB, meio em cima do muro, meio em cima do muro. Mas obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Guilherme. E obrigado, Leandro Ferreira. Eu ia chamar Leandro Mendes. Bom. Leandro Ferreira. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, assim, foi um prazer. Foi muito bom. Obrigado. E obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio com Leandro Ferreira, Guilherme Mendes e Paulo Loyola. E não se esqueça, clique nas nossas redes sociais e dê seu like no YouTube. Valeu!